Já está melhor aqui do direto, sim senhora. Mas queres ver os livros? Ou queres ver as máquinas? Muitas Olimpos. Isso aí não apanha muito pó, João? Não, que isso é tratado todos os dias. Eu gostava de ter uma mulher a dias como tu. Isto todos os dias é tratado. Que elas Resta saber se é a dias. estão todas a funcionar. De vez em quando ainda gastam uns rolos. Muito Olimpos? Não. Não, por acaso a Olympus só tem aqui a Trip 35. Isso agora vai ter valor histórico, não é? Pois. Aqui só tem a 35. Uhum. É parecida àquela que o Pepe me arranjou, não é? Sim. Mas tem aqui boas relíquias. Tu gostas muito desta marca. Isso é... Ah! Isso é bom material, isso é bom material. Weiglanter. Epá, os gajos lançaram agora há pouco tempo uma 50mm, por acaso estou muito curioso. Eu tenho uma forma esquisita como a caraças. Parece aqueles sacos de pasteleiro. Sim. Uma 50 F2. E tem aqui a dos canhotos. A máquina dos canhotos. Pá. Tem o disparador do lado esquerdo. Aqui só tenho 32. O resto está em Tavira. Aqui é que é Portimão? Sim. Muito bem, então. Vamos a jogo? Vamos ver se está aqui mais alguém na sala de espera, mas acho que não. Vou só ver aqui. Não me fales em salas de espera, pá. Isso lembra-me logo de trabalho. Bom, Paulo, podemos, quando quiseres, podemos começar. Eu vou estar atento aqui à sala de espera e ao Facebook, ok? Está bem, estava só aqui a pôr mais uma imagenzita. Estás à vontade. Que já está. Quando quiseres, posso partilhar então o ecrã? Espera aí, que acho que precisas aqui Da autorização. da autorização. Vê lá agora. Agora consigo. Vou partilhar aqui o meu PowerPoint. Pronto, como tínhamos combinado, boa noite a todos, em primeiro lugar. E como tínhamos falado há 15 dias atrás, eu nesse direto de hoje o que vou fazer é apresentar-vos um pouco, não a minha relação com a Fuji, isso acho que já falamos no passado, mas um pouco a minha perspectiva sobre a gama Fuji, a oferta, o que é que ela nos oferece, os pontos bons e também vou falar dos pontos menos bons, porque ninguém é perfeito e a Fuji também tem algumas coisinhas que, enfim, que podem ser melhoradas e vou ter alguma incidência sobre a X-T4 que tem levantado tanta curiosidade sobre, eu tenho aqui a minha e confesso que fiquei bastante satisfeito, mas não acho que o upgrade seja assim tão trivial ou que faça tanto sentido. Por exemplo, para quem tem uma X-T3, vai depender muito da utilização que faz, mas já vamos falar sobre isso. Esse primeiro slide foi só para recordar um pouco o meu tipo de trabalho. Eu trabalho muito com
publicidade, eu trabalho muito com festivais e cobertura de alguns de eventos, e isso fez eu migrei da Nikon para os 2 formatos da Fuji, para o APS-C, e migrei para o médio formato, e acabei por tirar rendimento a uma coisa e a outra, consoante a necessidade que eu tenho. Em primeiro lugar, quero falar, não sei se está aqui alguém que não utilize Fuji. Penso que sim, penso que sim. É? Quem é que está cá que não utiliza Fuji? Acho que o António... Ok, pronto, eu vou tentar fazer-vos uma apresentação o mais imparcial possível, até porque eu mudei todo o meu sistema de Nikon e de full frame para Fuji, tanto a APS-C como o médio formato. Em primeiro lugar, quero falar sobre a oferta de máquinas. Uma coisa que me agrada da Fuji é ter uma oferta tão alargada em termos de tanto de segmentos de mercado como de funcionalidades. Nós temos aqui uma gama, para mim é a gama um pouco, chamamos uma gama de entrada. Nós temos uma gama já intermédia ou semi-profissional e depois já entramos na gama profissional. A X100V é uma câmara claramente para quem gosta de fotografia de rua, é uma câmara de lente fixa. Todas as outras que eu vos apresentei aqui até agora são câmaras de objetivas intermutáveis. E por fim temos as consideradas neste momento talvez as câmaras mais profissionais da Fuji no APS-C e as câmaras de médio formato. Eu não coloquei aqui a HFX100, mas pronto, para quem não conhece, foi uma evolução desses 2 modelos. A HFX50 é uma rangefinder, portanto é mais está mais relacionada com a X Pro 3 ou com a X Pro 2 ou 1. E a HFX50S é uma câmara mais, para mim, de estúdio. É um corpo maior, enfim, tem certas funcionalidades mais acessíveis e é menos compacta que a HFX50, que para ir para a rua é melhor. Mas o que eu quero resumir em relação ao Fuji é que nós temos uma oferta bastante vasta, não só em termos de preço, como em termos de funcionalidades. E as pessoas podem adaptar-se e as objetivas depois, para aquelas câmaras que não são de objetiva fixa, podem ir fazendo o upgrade e ir melhorando corpos ou substituindo corpos e mantendo as suas objetivas. Eu neste momento, só para terem uma ideia, eu trabalho com a HFX50S e tenho uma XT4, uma X Pro 3 e uma XH1. Depois perguntarem, o objetivo de hoje é, eu vou passar um pouco a pente fino tudo o que é Fuji e a ideia é vocês colocarem as vossas questões sempre que tiverem. Que é uma coisa que temos aqui a oferta de dois modelos, fundamentalmente as que têm o viewfinder e as que não têm viewfinder, portanto tem só o LCD. Eu pessoalmente não sou fã de utilizar uma câmara sem viewfinder, mas isso já depois depende de cada um. Apesar de haver um acessório que no fundo converte-nos a câmara numa rangefinder, ou seja, nós podemos utilizar a sapata do flash e termos um pequeno visor que temos que adaptar-nos um pouco à objetiva que nós lá temos. Para quem tem uma X Pro, já sabe que a X Pro 3 já permite-nos, consoante a objetiva que nós lá temos, enquadra-nos qual é a área, a distância focal que nós estamos a enquadrar na fotografia. As principais diferenças, ou o que eu destaco em termos desse universo de corpos que nós temos cá é a diferença entre os formatos, o médio formato e o APS-C. Isto acho que é considerado por muitos uma grande guerra, se o full frame, se o APS-C, se o médio formato. Em termos de iluminação, acaba por ser um pouco... vai se adaptar em relação ao objetivo que nós tivermos, porque um F2 vai ser, em termos de luminosidade, um F2 com APS-C, com médio formato ou com full frame. O que vai diferenciar, sim, vai ser a profundidade de campo que nós vamos ter consoante o sensor.
Portanto, um F2 a médio formato pode perfeitamente ter o mesmo impacto que teria um 1.4, por exemplo, num full frame ou 1.2 no APS-C. No entanto, em termos de iluminação, todas as F2 vão ter a mesma quantidade de luz. Outra coisa que eu destaco e que tem um elemento bastante diferenciador para os utilizadores, não só o viewfinder, como nós vimos há bocado, mas o ser rangefinder, portanto, a X Pro, ou ser uma câmara de viewfinder eletrónico. E obviamente que estamos aqui a falar em que tudo aqui é mirrorless. Portanto, eu não sei aqui quem ainda usa, se calhar não é a melhor palavra, quem utiliza reflex. Acredito que a grande maioria utiliza. Eu utilizo os dois sistemas. Ok. Eu no início, como já disse há 15 dias atrás, tinha os meus receios em relação ao mirrorless até a XT2. A partir da XT2 eu comecei a ver que aquilo realmente tinha uma capacidade de resposta talvez semelhante à DSLR. Hoje em dia, enfim, há pessoas que optam ainda pelo espelho, acham mais fiável, acham que tem uma capacidade de resposta maior. Isso é discutível. O que é certo é que, mais uma vez, cativou-me inicialmente o aspecto estético das câmaras e pouco a pouco me fui habituando a que todas essas funcionalidades que nós temos de acesso de utilização mecânica acabam, para mim, por ser mais práticas do que estarmos sempre a utilizar joystick e menus digitais para configurar a câmara. E falo principalmente no que eu utilizo para festivais. Ali nós temos um menor tempo para adaptarmos às condições e para responder. E eu estou bastante satisfeito com esta possibilidade de configurar a compensação, o tempo de exposição, o ISO e as aberturas mecanicamente, mais do que através de menus. O que é que eu destaco como coisas que a mim me agradam muito da Fuji? O sistema de foco, eu considero bastante rápido. Eu estou a fazer um pouco uma passagem sobre aquilo que nós já tínhamos falado. Os simuladores de película, eu cada vez mais tenho a necessidade de entregar fotografias pouco depois de ser tirado, e quanto mais acabadas me saem de câmara, melhor. Isto é uma funcionalidade que para mim é fundamental. Antigamente, quando eu utilizava Nikon, eu tinha que utilizar um emissor externo à câmara, e eu ter essa possibilidade na câmara, hoje em dia todas as marcas têm, e eu posso dizer-vos honestamente que a Fuji não tem propriamente o sistema mais estável, mas pronto, foi melhorando. E por fim, o peso, a facilidade de transporte e de utilização das câmaras. Estamos a falar normalmente de câmaras nesse momento, vamos a falar aqui de meio quilo de câmara, comparado com uma full frame, com um grip, com uma objetiva full frame, acaba por ser um equipamento muito mais pesado. Levar com duas destas e mais umas objetivas nas costas não é agradável. Provavelmente temos aqui o tema mais polémico do último mês. O que eu tenho recebido mais perguntas, eu recebo, para terem uma ideia, perguntas diariamente sobre Fuji. Talvez por eu trabalhar e por eu comunicar tanto que utilizo Fuji, as pessoas perguntam muito questões sobre objetivas, questões sobre corpos, questões sobre compatibilidades. E este é um tema que eu tive a aprofundar nas últimas 2 semanas, e estamos a falar de 2 câmaras. Não sei se aqui alguém está a ponderar fazer a migração para XT4 ou não. Há alguém? Não tenho dinheiro. Muito bem. A grande polémica tem a ver com essas 2 câmaras terem exatamente o mesmo processador e o mesmo sensor. O que a partida, muitas pessoas questionaram até que ponto isto realmente é um upgrade, é uma evolução da câmara anterior ou não. Temos, em termos de vídeo, umas diferenças muito grandes em termos de usabilidade da câmara. Era uma coisa das quais eu mais me queixava. Eu tanto
realizo vídeos institucionais, como trabalho com fotografia. E confesso que a X-T3 e a Fuji em geral olhava para a fotografia com uma maior relevância. Portanto, já podíamos, em termos de menus, otimizar tudo o que era trabalho de fotografia, criar pequenos profiles nossos para fotografia, e no que toca a vídeo, cada vez que principalmente que eu considero híbrido, trabalha foto e vídeo, cada vez que nós queríamos passar de fotografia para vídeo, de vídeo para fotografia, era muito chato. Tínhamos que reconfigurar uma série de coisas, e para mim o grande upgrade de uma câmera para outra foi o segmentarem a câmera. Portanto, nesse momento os menus, eu posso estar ou em modo foto ou em modo vídeo, e consoante o modo em que eu estou, a câmera irá apresentar-me os menus da fotografia ou de vídeo. E dentro dos menus de vídeo passamos a ter também profiles, portanto perfis, onde eu posso configurar a câmera para vídeo com uma série de características, e rapidamente passar de fotografia num perfil para vídeo e um perfil, e voltar para fotografia. Isso para mim foi, portanto, a usabilidade foi um grande upgrade em relação ao X-T3. Em relação à fotografia, temos mais o emulador de película. Eu acredito, tendo em conta que é o mesmo sensor e processador, que seja uma questão de um update daqui a algum tempo, que a Fuji venha fazer e passa a colocar também esse emulador de película também na X-T3. E em termos de vídeo, passamos a ter um slow motion que passa de 120 frames por segundo para 240, e passamos a ter o vídeo em 4K a 60 frames, quando no modelo anterior só chegava aos 30 frames. Não sei se temos aqui alguém que trabalhe com vídeo. Eu estou a fazer essas questões porque é aquilo que não interessar, eu vou saltando à frente. Outra grande vantagem que esta câmara passa a ter sobre a X-T3 é o IBIS, portanto o estabilizador in-body, portanto um complemento ao estabilizador da objetiva, 3 eixos, passamos a ter uma estabilização a 5 eixos. E para quem trabalha com vídeo também tem um efeito, um impacto enorme. Para quem trabalha com fotografia, acaba por permitir absorver de alguma forma alguma da vibração da câmara. Cheguei a tirar fotos a 1/15 com um nível de foco bastante aceitável, sem precisar de tripé. Obviamente os objetos não podem estar em movimento, mas a câmara aceita, de alguma forma absorve mais ainda a vibração do que a câmara sem estabilização. Para mim essas são as principais diferenças. A Fuji, quando lança a X-T4, baixa substancialmente o preço da X-T3. Portanto, se me perguntarem assim de forma ligeira, vale a pena o upgrade? Quem tem uma X-T2, vale a pena saltar para a X-T4? Se não trabalhar com vídeo, acho que mais vale guardar uns trocos e gastá-lo depois em objetivas do que estar a saltar para a X-T4. Bom conselho, bom conselho. Quem tem a X-T3, se também não trabalha com vídeo, deixem estar, mantenham-se. A esperança de vida da câmara é semelhante, o processador é o mesmo, portanto a Fuji é conhecida por fazer muitos updates. Portanto, vai haver coisas que vamos ter da X-T4 que vão passar para a X-T3. Se realmente trabalham com vídeo, eu trabalho muito com vídeo, temos no estúdio 3 XH1s. Os próprios emuladores de filme que nós utilizamos, eu optei por, quando fazemos multicâmaras, ter uma imagem uniforme, e tinha XH1s por causa do IBIS, do estabilizador de in-body da câmara. A X-T4 acaba por nos trazer também isso. Portanto, realmente é uma câmara que para mim neste momento vale a pena para quem trabalha vídeo, para quem trabalha foto. Aproveitem o desconto da X-T3. Este formato APS-C, porque é que para mim também tem alguns pormenores que são uma vantagem. O corpo ser resistente a salpicos e a pó. Não são todos os corpos da Fuji. Aliás, muitas pessoas que eu conheço tinham a X-T30 ou a X-T20, foram para zonas com muita umidade e a câmara ressente isso.
e quem trabalha com uma X Pro 3 ou uma XT4 ou uma XH1 não tem esse problema. Falando em acessórios, muitas pessoas perguntam-me se o grip vale a pena ou não. Acho que este é um dos principais problemas, ou uma das principais questões que se coloca com esses corpos tão pequenos. Realmente a câmera é diminuta sem um grip. Eu pessoalmente prefiro o grip, eu trabalho muito com retrato e eu não estar sempre com o pulso a 90 graus, mas estar com todos os menus e joystick disponíveis para ter a câmera a fotografar ao alto, para mim é uma vantagem. Em festivais, a segunda vantagem é poder ter lá até 3 baterias. A maior parte dos grips que eu conheço permitem duplicar as baterias, porque normalmente o grip entra pelo espaço da bateria do corpo, e a Fuji permite ter até 3 baterias, o que significa que eu consigo fazer uma tarde de um festival, que infelizmente este ano não acredito que vá fazer nenhum, mas pronto, sem ter que me preocupar com a substituição de baterias. Obviamente, torna o corpo passa a deixar de ter passa a ganhar substancialmente peso. Ainda assim, para mim está bastante abaixo de uma câmera full frame. E em termos de estabilidade está ok. Para mim, a estabilidade destes corpos tem uma desvantagem, que é quando utilizamos com flash. Normalmente, quando utilizamos esses corpos com flash, não, aquilo, o agarrar, aquilo não fica compensado. Eu não sei como é que se pode corrigir isso. A única forma que eu vejo provavelmente será fazendo flash menores, que é coisa que eu acredito que não vai acontecer. E até com as objetivas maiores, por exemplo, com a 100-400, sem o grip, a máquina fica muito instável. Fica, aliás, para mim a 100-400, olha, para quem não a conhece, está aqui uma. É também o que eu tenho. Pronto, ela está locada, ela não está deslocada. Ela realmente, para mim, ela tem que ser utilizada com o monopé, e ela tem a própria sapata do monopé na objetiva. Aí sim nós notamos onde é que esses formatos e esses corpos podem ser delicados. Tem a ver realmente com o encaixe de câmara. É muito mais delicado, e eu senti isso, do que, por exemplo, com uma D3 ou uma D800, e acredito, e uma 5D, também já trabalhei com isso, ou com uma D1, e realmente sentes que há uma robustez, que aqui eu tenho que ter algum cuidado, estar sempre a agarrar a câmara pela objetiva e não agarrar as coisas pelo corpo, porque é delicado. É uma das desvantagens destes corpos pequeninos. As GFX já estão preparadas para objetivas com um diâmetro maior pelo próprio sensor e acabam por estar estruturalmente mais preparadas para uma lente mais pesada. Agora vamos a uma parte realmente menos boa da Fuji. Eu coloquei aqui 4 acessórios que eu juro que há coisas que me ultrapassam. Como é que com tanta tecnologia e com tanto avanço há pequenas coisas que parece que nós vamos perdendo e não ganhando. O primeiro acessório que nós temos que ter sempre à mão, estão a ver no canto esquerdo, no topo, é um adaptador USB-C para jack. Para quem tem a X Pro 3, esta é uma câmara que perdeu o jack de fones. Significa que nós temos que ter um acessório. Para quem tem um iPhone 10 ou um iPhone 11, não é? Perdeu também a entrada do jack. Tem que se lembrar sempre de levar aquele cabinho à parte. Metade das vezes que eu preciso do cabo, eu não tenho cabo comigo. E aqui, mais uma vez, isto é para quem faz vídeo, é um acessório fundamental. Do lado direito, nós temos um acessório que eu já tive que utilizar várias vezes, porque, por exemplo, a XH1 também não traz um jack de fones. Só é possível ter o jack de fones se nós tivermos o grip. Portanto, é uma câmera que, para eu ter escuta para o vídeo, eu tenho que ter o grip. Há um workaround disto, que há esses cabos que nós vemos no topo do lado direito, que é um cabo que tem micro HDMI out, converte para HDMI e tem uma saída de fones.
Já vi muitas pessoas, eu próprio já fiz recurso a isso uma vez que não tinha grip ainda, mas no fundo é uma câmara que nos obriga a comprá-la com grip. A XH1 saiu de linha agora, mas isto são daquelas coisas que eu não me importava que a câmara tivesse mais uns milímetros, mas que tivesse todas as entradas e saídas que são necessárias. E para quem trabalha vídeo, o precisar de áudio é assim, é fundamental. Embaixo, no canto inferior esquerdo, nós vemos um carregador de baterias. A Fuji até a XT3, portanto a X Pro 3, se não estou em engano, deixa-me só confirmar, mas acho que sim. E alguém que me corrija, se estiver aqui e tenha uma X Pro 3, não traz um carregador de baterias. Portanto, a própria câmara permite carregar através da entrada USB-C a bateria dentro do corpo. E eu me pergunto que fotógrafo profissional compra uma câmara de gama supostamente de topo e vai parar de fotografar para ligar o corpo da câmara a um carregador de eletricidade e parar de fotografar até a bateria ficar carregada. É impensável. Portanto, eu acho que as câmaras à data de hoje virem sem carregador e virem com cabo USB-C não me faz sentido. Portanto, a primeira coisa que eu tive que fazer também com a XT4 foi comprar um carregador à parte e uma segunda bateria. Não é? Acho que todos que estão aqui, penso eu, devem ter pelo menos uma segunda bateria e podem estar a carregar uma enquanto estão a utilizar a câmara com a outra. Uma das coisas, por acaso, que eu não mencionei há bocado foi que, por primeira vez, a Fuji fez um upgrade das baterias. A XT4 já não tem o mesmo modelo de baterias dos restantes modelos da gama Fuji. E é chato, por um lado, termos mais um novo formato, que significa, eu já tinha para aí umas 10 ou 12 baterias, significa comprar novas baterias. O que é certo é que a autonomia, para além da XT4 consumir mais pelo estabilizador no corpo, uma série de características, pelo vídeo, o slow motion e afins, por outro lado, a bateria ganhou uma autonomia substancial. Em termos teóricos, nós estamos a falar de passar de 350 fotografias para 500. O que é certo é que a bateria também demora muito mais tempo a carregar. E por fim, o principal ponto que eu sempre destaquei como negativo da Fuji é os anéis, os conversores. Nós neste momento, penso eu que existe um anel adaptador de Canon para Fuji e das poucas pessoas que eu conheço que o têm, eu estou a falar já a nível autofocus, das poucas pessoas com quem eu falei que tinham esse anel, disseram-me que ainda não era estável. Portanto, que ainda não podia haver uma confiança em que a focagem seria rápida, que seria precisa. As objetivas que mantive da Nikon, eu utilizo um Metabon semelhante, aliás, é o modelo que nós vemos no ecrã, e eu, como trabalho muito com retrato e com analógico, tenho alguma à vontade com o foco manual, mas para certas atividades na área da fotografia é impensável fazer o foco em manual, e esse elemento para mim tem sido um dos principais motivos de muitas pessoas não experimentarem Fuji, porque uma coisa era eu adquirir um segundo corpo, e poder utilizar esse corpo com as minhas objetivas que já tinha de outra marca, fazendo as devidas conversões. Portanto, se eu tinha uma Canon full frame 50mm, obviamente, quando eu passar para Fuji, a APS-C vai passar para uma 80 e tal, uma 85 mais ou menos, mas pelo menos podia fazer uma transição gradual de corpos, utilizando as mesmas objetivas e posteriormente ir migrando objetivas. No que toca a objetivas, para os que realmente fizeram a transição, foi o meu caso, tirando a parte de perder muito dinheiro a vender em segunda mão, porque perde-se, não é? Acho que as lentes e os carros valorizam imenso, mal saem do stand.
a Fuji já goza de uma oferta em termos objetivas bastante grande. Temos duas telas profissionais, a 100-400 e a 50-140-2.8. Temos uma 55, 200 e tal, 230, o que é. Nas normais zoom, o equivalente a uma 2470, temos a 1680 f4, a 1655-2.8, que já cobrem essa área. E depois, no que toca a focais fixas, já temos uma oferta bastante grande. Há muitas pessoas, e tanto isto como teleconversores. Há pessoas que se têm queixado um pouco do preço das objetivas. Isto é uma questão comercial. Para quem tem, por exemplo, uma XT100, que estamos a falar de uma câmara de gama de entrada de 500 euros, gastar, se calhar, 500 euros numa 35mm f1.4 pode não ser bem visto, independentemente de ser uma objetiva que dura para a vida, mas acaba por ser um custo que para uma gama de entrada era um pouco exagerado. Uma coisa que recentemente a Fuji lançou foi passar a ter duas versões, normalmente da mesma distância focal, e nesse caso, por exemplo, da 35, passou a ter 3 versões. Uma versão, por exemplo, que é a do que vemos do lado esquerdo, uma 35 f2, que tem um foco mais rápido que as outras duas objetivas, e é estanque. Temos uma 35 f1.4, um pouco ligeiramente mais lenta, tem um bokeh e tem uma abertura maior. E depois nós temos, isto é a gama XF, que é considerada a gama profissional, seria o equivalente na Nikon, as objetivas com aquele anel dourado, e na Canon o equivalente seria aquelas objetivas que têm um anel vermelho. E eles têm depois a gama não gosto de dizer a palavra amadora, porque eu acho que a câmara tem as objetivas têm uma resposta bastante boa, no entanto são muito mais frágeis, que é a gama XC. E aqui, por exemplo, temos uma objetiva que saiu, se não estou em erro, no início deste ano, que é uma objetiva que nos conseguiu passar para metade do preço. Estamos a falar de uma objetiva de 199 euros, uma coisa que antes seriam 400 e tal euros. Obviamente tem um corpo de plástico, a construção é um pouquinho mais, portanto, se somos fotógrafos profissionais, estamos em condições mais extremas, em viagens, em zonas de grande umidade, poeira, não recomendo. Mas para quem é um fotógrafo amador e está a começar numa gama de entrada, é uma objetiva que pode ser bastante em conta. Muitas vezes perguntam-me quais são as 3 principais objetivas que eu utilizo, recordando que eu fotografo principalmente retrato, seja em publicidade ou seja retrato corporate. Eu a 23, a 35 e a 56, o equivalente a 35, 50 e 85 em full frame, são as principais objetivas que eu utilizo. Festivais e eventos é onde eu utilizo a Zoom. Não sou tão fã da Zoom, apesar de reconhecer que elas têm uma vantagem enorme. E aí é onde eu utilizo mais a 8-16, a 16-55, a 50-140 e a 100-400, quando justifica. Não é uma objetiva de utilizar todos os dias, mas é uma objetiva que tem... Aliás, eu até deixei-vos aqui uma imagem. Tive que fazer uma cobertura este fim de semana para uma marca em que era uma aula de yoga feita na praia. Eu não tinha a possibilidade de utilizar um barco, porque isto também estava a ser filmado com drone, que significava que eu obrigatoriamente tinha que estar afastado da aula, o que significou para mim pegar no monopé, entrar com água até a cintura e fotografar a uma distância bastante grande. E considero o resultado, em termos de qualidade objetiva, bastante boa para o alcance e principalmente para
O preço da objetiva, se eu não estou em erro, são 1.900 euros. Se eu for comparar essa objetiva com uma 200-500 full frame, ou uma 400, vamos ver que afinal não há uma discrepância tão grande. O que é que eu destaco? As objetivas vídeo, a Fuji nesta área é muito forte. Tanto é que essas objetivas que nós estamos a ver existem com encaixe tanto para Fuji como para Sony, e não vou arriscar, mas acho que também tem para mais alguma marca, e são objetivas que já são muito utilizadas a nível de documentários, já têm uma qualidade bastante superior a utilizarmos objetivas de fotografia. Paulo, permite-me só encaixar aqui duas perguntas. Sim, uma delas vindo do Facebook, do Michael, que pergunta quais são as melhores objetivas para vídeo. E aqui no Zoom temos o António Correia, que pergunta qual é o fator de conversão destes sensores. O fator de conversão do APS-C eu penso que será um 1.4 qualquer coisa. Aqui podíamos entrar logo numa luta que podíamos estar a noite toda sobre o fator de conversão, sobre o resize. Nós temos câmaras e sensores de muitas marcas que utilizam o sensor na sua totalidade, por exemplo, a Full HD, mas quando chega a 4K já cropam consideravelmente. Todos os corpos que têm estabilização em body, portanto o IBIS, ou IBIS em português, automaticamente, para poder absorver essas vibrações, significa obrigatoriamente que eles vão ter que cropar um pouco do sensor, ok? Aqui já entramos num aspecto em que, se realmente vamos filmar a 4K, queremos tirar o máximo partido e ter o máximo detalhe do sensor, pode fazer sentido o querer abandonar o APS-C e procurar soluções full frame. Isto, obviamente, vai acarretar, em termos de custos, outros valores. Da mesma forma que eu também optei para o retrato e para a publicidade pelo médio formato, significa que eu automaticamente estou a passar de uma objetiva de talvez 400 euros, uma 35mm para a APS-C, para uma objetiva, eu não quero me estar a enganar, mas pelo menos 3 vezes o valor para o médio formato. São outros valores, é outra resposta, é outro detalhe. Voltando à questão das objetivas, a primeira questão, das melhores objetivas para vídeo. Pronto, existem realmente 2 formatos de objetivas. Aliás, o vídeo migra-nos das câmaras de vídeo para as câmaras DSLRs e mirrorless, e isso permite-nos começar a produzir vídeo sem fazer recurso a equipamento específico de vídeo. O que é certo é que, quando queremos tirar o partido desse equipamento, quando queremos focar manualmente, nós vemos que o anel de foco às vezes tem sensibilidade a mais, porque ele está preparado para um nível de sensibilidade com grandes aberturas para a fotografia, mas acaba por ter sensibilidade a mais para o vídeo. Quando queremos, por exemplo, com a câmara, acompanhar uma pessoa a andar, às vezes não é tão fácil de fazer o tracking dessa pessoa a andar do que com uma objetiva de vídeo. Aquelas objetivas que nós vemos no ecrã, se repararem, elas não têm 2 anéis, mas passam a ter 3 anéis. O primeiro anel, e uma diferença que eu faço aqui para quem trabalha com vídeo e sabe que, por exemplo, estamos com uma determinada abertura, estamos com o foco num objeto e de repente queremos fechar a abertura para focar todo o plano, com uma objetiva de fotografia, cada vez que mexemos na abertura, aquilo dá um salto, o diafragma, cada vez que movimenta, salta. E isso vai se notar no vídeo, não se nota na fotografia, porque nós primeiro saltamos e depois tiramos a foto. No vídeo existem objetivas, como nesse caso são esses modelos que nós vemos no ecrã, as MK, que me permitem saltar de aberturas de uma forma suave. Okay? Não há saltos de uma abertura para outra, simplesmente o diafragma fecha e abre de forma contínua,
trazendo mais luz ou menos luz e, obviamente, repercutindo na profundidade de campo que nós vamos ter na nossa imagem. Portanto, obviamente, eu recomendo estas duas objetivas. Estamos a falar aqui de objetivas na gama dos 3.700, 3.900 euros. São objetivas já para documentais, já tem se repararmos, elas estão dentadas, portanto, permitem pôr um sistema de foco externo. Não sei se já viram quando, às vezes, a filmagem de publicidade, quando vem no behind the scenes, muitas vezes nós temos o diretor de fotografia a operar a câmara, ou também temos uma segunda pessoa na equipa que, com acesso ao ecrã e a um sistema de foco, foca remotamente a objetiva. Portanto, uma das pessoas, a pessoa que tem a câmara, apenas faz o movimento de câmara e a segunda pessoa é quem é responsável pela parte do foco. E é para isso que servem aqueles dentes que nós vemos na objetiva, para permitir colocar um sistema wireless mecânico de movimentar aqueles 3 anéis. Se estamos a falar de objetivas para começar a fazer vídeo, ou para fazer vídeo, não a este patamar, vai depender aqui de 2 aspectos. Esses são dos motivos pelos quais eu tenho a 8-16 e tenho a 10-24. A 8-16 é uma objetiva, uma grande angular excepcional, só que ela tem uma dimensão e um peso enorme para colocar a câmera num estabilizador, num gimbal. Acabei por optar pela 10-24 porque é uma lente muito mais leve e me permite essa utilização. Portanto, é uma lente que eu acabo por utilizar muito mais para vídeo, e quando falamos em vídeo temos que mostrar espaços e dar alguma escala de espaço. Essa é a objetiva que eu utilizo mais grande angular, e aquela objetiva todo terreno que um gimbal suporta perfeitamente é a 16-55 f2.8, seja utilizar a 55 como com o mais grande angular possível, e é suportada pelos estabilizadores e dá-nos uma ótima imagem. Há mais perguntas? O Zé Rosa tem aqui uma pergunta para ti. Sim. Estava a tentar ligar o som, obrigado. O meu nome é José Rosa Gonçalves. Também sou de Tavira, pertenço também à ANAFA. Uhum. E estava aqui a escrever no bate-papo um conselho para um corpo e uma objetiva para fotografia de viagem, que seja versátil, que faça retrato, faça paisagem, street photography, etc. Obrigado. Ora essa, obrigado eu. Aí é que nós começamos a entrar nos gostos pessoais. Eu, como disse há 15 dias atrás, e reitero, eu gosto muito do analógico, e se por um lado eu tenho uma fotografia que me obriga na publicidade e no retrato a ter uma precisão enorme, o que significa que nós temos de estar sempre a ver se as coisas estão focadas, se as altas luzes, se a sombra, se está tudo no lugar. Eu dou por mim sempre a baixar a câmera, nesse caso uma X-T4, baixar, a ver, baixar, a ver, abaixar, a ver, e estar sempre a verificar as coisas. Portanto, na minha fotografia, a minha fotografia de rua, na minha fotografia de família, eu pessoalmente optei pela X Pro. A X Pro é uma câmera que começa por não ter o LCD visível. Com esta câmera, sempre que eu vou fazer fotografia de rua, eu procuro aquilo que para mim é o mais intrínseco da fotografia. Eu tiro o RAW, eu deixo de olhar para um ecrã, eu deixo de estar sempre a verificar as coisas. Eu, quando pego numa câmera analógica, nós sabemos que temos uma margem de risco menor, e procuro não me focar tanto nesses pormenores. Acaba por ser um vício, para mim é mecânico. Portanto, o meu gosto pessoal para viagem, para street photography, eu gosto da X Pro 3. Se me perguntarem qual é a câmera mais rápida de configurar e com melhor resposta, é a X-T3 ou a X-T4. Ambas são bastante resistentes,
uma tem o corpo em titânio, a outra não, mas mesmo assim ambas têm uma estrutura metálica, são resistentes a salpicos, são resistentes à umidade, são resistentes a pó. Se eu entendi bem a pergunta, se estamos a falar aqui de viagens, daquele ponto de vista de ir à África, à América do Sul, ou ir à Ásia e aguentar o que for, esses são os meus corpos de eleição. Relativamente objetivas, aplicando o mesmo racional, a 23 F2 e a 35 F2 acabam por ser as objetivas mais rápidas e objetivas tanques. Portanto, vão garantir uma maior robustez e um menor risco de ficar sem as objetivas por questões de umidade ou de pó na mecânica das objetivas. Street Photography e retrato são duas áreas em que eu pessoalmente gosto mais de fazer os retratos com a 35, a não ser que queira contextualizar no espaço, e a 23 acaba por ser a objetiva que em Street Photography eu mais utilizo. Nos dois casos, eu pessoalmente gosto de grandes aberturas e de bokeh. Portanto, essas duas lentes para mim, ainda por cima são lentes, estão aqui, são lentes diminutas. Esta por acaso é uma 18, mas a 35 é com a objetiva que eu estou nesse momento a ser filmado, é um pouco maior que esta, e a 23 também é uma objetiva pequena. Portanto, eu pessoalmente, se viajasse agora, se fôssemos fazer uma viagem, levava a X Pro 3, a 23 e a 35. Estou a ver aqui pessoas felizes. Obrigado. Era esse o objetivo da pergunta. Ok, obrigado eu. Obrigado. Mais perguntas? E não a 18 e a 35? Eu levava a 23 e a 35. A 18, eu vou confessar, foi uma das minhas últimas aquisições e para mim ainda é uma distância focal com a qual eu não estou habituado. Eu venho do 56 e do 35, portanto do equivalente a full frame a 85 e a 50. Já fiz um esforço muito grande para começar a enquadrar mais cenário. Normalmente o meu trabalho eu acabei por ser formatado a fechar mais as coisas, mostrar menos. A 23 já comecei mais street photography, aliás eu posso mostrar-vos aqui algumas coisas. 23. Eu aqui foi com a 816, mas aqui é diferente porque nós quando estamos em festivais, o zoom é uma vantagem muito grande. Aliás, eu normalmente aqui perguntam-me o que é que eu levo, e eu levo normalmente 2 corpos, 816, e no outro pode variar, consoante o meu grau de confiança, entre a 56, porque é uma F1.2, é muito rápida, e quando são palcos pequenos, ela dá-me o alcance que eu preciso. Quando eu tenho maior profundidade de palco, levo a 50, 140, 2.8, que é o equivalente a 70-200 numa full frame. E isto é onde eu gosto de utilizar essa street photography, é onde eu gosto de trabalhar mais com a 23, passar mais apercebido e conseguir enquadrar um pouco mais o primeiro plano com os personagens da minha ação. A 23, estavas a dizer a F2 ou Eu tenho a F1.4, porque eu sou cuidadoso com o equipamento. Não. E principalmente porque eu sou mesmo um pouco viciado em bokehs e eu nos retratos acabo por usar muito o F1.4. Para festivais, a maior parte das pessoas trabalham com isso. Aliás, a Vera Marmelo, não sei se conhecem, é uma fotógrafa de concertos e trabalha muito com o F2 justamente por essa micro rapidez a mais que ela tem sobre a 1.4 de foco. Já agora uma outra pergunta. Sim. Em termos de full frame, como é que a abertura também tem um fator de conversão ou não? A abertura tem e não tem. É uma discussão que se tem visto muito na internet e eu vejo as pessoas as cabeçadas com isso. No que toca a quantidade de luz, não há conversão, ok? Portanto, a abertura é relativa, independentemente do sensor.
Um f2 vai dar-nos a mesma quantidade de luz ao sensor, seja um médio formato, seja um full frame ou seja um APS-C. Quantidade de luz, portanto, a velocidade que eu vou ter que usar em obturador para compensar essa entrada de luz é equivalente. Em termos de profundidade de campo, em termos de bokeh, vai haver sim uma conversão. Ok? Um f2 no médio formato pode perfeitamente dar-me o mesmo nível de desfoque que me daria um 4, por exemplo, no full frame. E o 1.2 de um APS-C, a 56, tenho aqui a 56 1.2, não me dá um desfoque maior do que, aliás, pelo contrário, dá um desfoque menor do que daria uma f1.2, uma 50mm da Canon para full frame. Portanto, é só diferenciar esses dois elementos. Ok. Eu estava há bocado a mostrar uma ponte 95. Uma ponte 95 é a última vez que vi uma Canon. Não, Noctilus. Uma Leica. Epá, aquilo é brutal. Mas lá está. São 11 mil dólares, acho eu, objetiva. Eu, infelizmente, não posso. Aliás, o médio formato é um formato que eu já utilizava em analógico há bastante tempo e dá-me aquela profundidade de campo que eu gosto e que se eu nunca tive antes no digital foi porque a Hasselblad para mim tinha preços proibitivos para o mercado onde eu trabalho e para os valores que se praticam no mercado onde eu trabalho. Portanto, eu adquirir um corpo de 27 mil euros era surreal. Um corpo de 6 mil e tal euros, que é o equivalente, talvez, se calhar, a uma D1X ou uma D5 da Nikon, um DX, aliás, já passou a ser viável. E isso permitiu realmente, e volto a dizer, a Fuji para mim democratizou o médio formato digital. Isto é uma foto, por acaso não tenho aqui muitas. Esta é uma delas. Esta também são fotografias que, se eu quiser amanhã fazer um outdoor em tamanho surreal, eu tenho detalhe suficiente que o APS-C, nesse caso, então, já não me daria tanto detalhe. Ok, obrigado. Ora, essa. O António Correia estava a perguntar, naquela fotografia que tinhas anteriormente, se esse buquê era de uma objetiva da Fuji. Qual? Esta? Sim, sim. É. Tudo isto é Fuji. Todas estas, aliás, eu só fui para... Isto é um panning, vê-se pela chuva. Eu fiz essa viagem o ano passado a Nova York e só levei 3 objetivas. A 35, a 23 e uma objetiva Tilt Shift da Nikon, que... Enfim, que é uma objetiva de arquitetura, mas que eu adaptei um pouco a minha fotografia de rua, porque permite-me controlar o desfoque não só pela distância dos objetos em relação à objetiva, mas também optar eu próprio por definir o que é que eu quero focado e não desfocado. Portanto, permite ter 2 elementos à mesma distância da objetiva e ter um focado e outro não. Que já é uma objetiva que, por si, é uma objetiva de foco manual. Portanto, aqui o ser de outra marca e eu estar a usar um anel adaptador não interferiu de forma alguma na sua utilização. Só tive que fazer a devida conversão da distância focal. Ela é uma 24mm, é uma Nikon 24mm e ela passa equivalente provavelmente a uma 35 no APS-C. Não sei se há mais perguntas. Isto é uma dupla exposição feita em Fuji diretamente.
não é em pós-produção. E há muito uma questão, um mito sobre o APS-C, ao ter um sensor menor, tem uma menor entrada de luz, o que significa que vai ser mais complexo o fotografar com pouca luz. Eu fiquei bastante surpreendido com a velocidade e como ela me agarra o foco. E em situações semelhantes com o full frame, e obviamente que eu aqui estou a ser um pouco desonesto, porque eu estou a comparar câmaras que eu utilizava e que já tinham 5 ou 6 anos, portanto a tecnologia em 5 anos tem uma evolução enorme, mas o que é certo é que a minha experiência com a câmara anterior, a full frame, e com estas câmaras hoje em dia, e com estas objetivas, elas agarram o foco muito, muito rapidamente. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Vou perguntar sobre a GFX, a 50R e a 50S. Sim. Porquê a 50S e não a 50R? No meu caso? No seu caso. Pronto, o meu trabalho, maioritariamente, é um trabalho de estúdio, ou é um trabalho de publicidade, e foi uma câmara que, se eu voltar aqui para elas, deixa eu ver se as temos aqui. Eu prefiro ter o controlo de ISOs, o controlo de velocidade, que, como nós podemos ver, mais à mão. O próprio monitor, ele roda em 2 eixos. Portanto, se eu estiver a fazer imagens próximas, por exemplo, do mar, eu consigo perfeitamente baixar o corpo e não ter que baixar tudo eu próprio. Consigo tê-la ao nível das ondas e virar o monitor, torná-lo 90 graus vertical, e eu estar a utilizá-la como se fosse uma câmera analógica. Portanto, passava a olhar para baixo, no lugar de ter que acompanhar. E temos bateria, era mais ou menos a mesma coisa. O sensor é exatamente a mesma coisa. E, se não estou em erro, as próprias entradas, ela tem, em termos de entradas, mais entradas do que a GFX 50R. Eu utilizo muito ela ligada por tethering, portanto ligada diretamente a um computador. A outra penso que também dá, mas ela tinha mais uma diferença na altura, mas de resto acabam por ser bastante semelhantes. Uma tem um monitor reclinável, a outra não tem um monitor reclinável. A GFX 50S dá-me um monitor digital, a semelhança da XH1. Eu queria perguntar uma coisa aí. Sim. Na anterior. A máquina anterior, essa. Sim. Eu não conheço material Fuji. Sim. Esta 50S, isto não tem prioridade à abertura, à velocidade, etc? Isso é uma pergunta que me coloca em relação a todas as câmaras Fuji. Porque é que elas não têm uma roda de modos? Nenhuma tem? Nenhuma. Eu vou explicar porque é muito simples. Então. O que é a prioridade à abertura? É termos o tempo de exposição em automático, correto? O tempo e o ISO, eventualmente. Muito bem. Se quisermos o ISO. Se repararmos agora, eu vou voltar ao topo das câmaras. Eu tenho ali na XT4, no ISO. Sim. No ISO. Peço desculpa, eu julgo que vou-me antecipar. Sim. Eu acho que estou a entender, porque quer dizer que a objetiva tem o diafragma. Basta eu pôr em A, aliás, a câmera como nos aparece agora nesta imagem, automático. O tempo de exposição em A e o ISO em A significa que ela está em prioridade de abertura, pois, com o ISO e o tempo de exposição em auto. Se eu quiser pô-la em prioridade ao tempo de exposição, eu vou à objetiva. E aí há duas formas, objetivas, como é o caso dessa, que no próprio anel, a seguir ao F22, ela tem o A. Sim. Ela está nesse momento selecionada no A. E objetivas que na lateral tem um botão, como é o caso desta 100-400, que tem aqui a possibilidade de pôr
em automática a abertura. Mas todas as objetivas Fuji, eu já percebi, Sim. todas as objetivas Fuji têm o diafragma não objetiva? Não. Existem objetivas Fuji, como é o caso da 1545, que ela não tem a roda diafragma. Não tem. Não tem. Passa-se a utilizar a roda da câmara Sim. para mexer o diafragma. Aliás, se eu controlar a câmara através da app do meu telemóvel, eu consigo alterar o tempo de exposição, mas também consigo alterar a abertura, porque o controle da abertura é sempre eletrónico, ok? Tá bem. Há dois tipos até de anéis. Há estes anéis que nós temos marcadas as aberturas e são anéis com limites, são anéis finitos, mas existem objetivas que têm o anel infinito. Ele pode rodar infinitamente. Consoante a última, obviamente, chegando à abertura máxima, por mais que eu rode para a direita, não vai mais. Mas eu posso perfeitamente estar com essa objetiva a ser controlada pelo telemóvel, esta câmera, peço desculpa. Eu estar aqui a dizer F28, ir no meu telemóvel e mudar para F4. Mecanicamente, nós vemos aqui F28, mas a câmera está a operar a objetiva a F4. A partir do momento que eu voltar a mexer no anel das aberturas, a câmera volta a dar prioridade à abertura definida na objetiva e ignora aquilo que eu configurei no telemóvel. Mas então eu ponho aqui uma questão que é o seguinte, já que estamos a falar muito no aspecto técnico, que às vezes que interessa a muita gente, que é o seguinte, se eu quiser modificar o ISO com uma determinada abertura, o que tenho que fazer é rodar o anel, essa rodinha em cima, à procura. Dependendo do modelo, sim, posso só. Então quer dizer que eu tenho um limite para a velocidade. Isto é, eu agora tenho umas Sonys. Sim. E tem lá uma programação que não permite que a velocidade seja inferior à distância focal da objetiva. Inferior, igual ou superior. E superior é duas vezes. Se eu tiver com uma 24 mm, ela faz a velocidade, passa para 60. Como se eu tiver faster. Se eu tiver fast, por exemplo, dá sempre uma velocidade superior à distância focal da máquina. Digamos, estas Fujis não têm essa programação, ou estão mais viradas apenas para a parte manual, de controle manual. Faço-me entender? Mais ou menos. Eu não percebi aqui a questão da velocidade ser o dobro. É que, vamos lá ver, se eu tiver a fotografar com uma 200 mm, sim. Ainda por cima num sensor APS-C, sim. Quer dizer que estou com 300. Portanto, eu tenho Se for uma 200 mm full frame aplicada a um sensor APS-C, sim. Se for uma 200 APS-C, é uma 200 APS-C. Portanto, tenho que em princípio, utilizar uma velocidade superior a pelo menos 250. Preferência 500. Velocidade 1 para 500. Não é? Que é para ser a velocidade ser correspondente à distância focal que eu estou a usar. Mas eu não tenho necessariamente que fazer esse... Não necessariamente. Pois não. Se eu estiver com um tripé, não tenho que fazer isso. Essas objetivas têm todas elas estabilizador na própria objetiva a 3 eixos, e nós temos, quando as câmaras têm o sensor estabilizado, um estabilizador a 5 eixos. Como eu disse há bocado, eu tirei uma foto com uma 35 mm a um copo de Coca-Cola, a 1/15 de velocidade, à mão, sem apoiar sequer os cotovelos na mesa. Tirei a foto e eu fiz um zoom até ver uma bolha de gás e estava completamente nítida. Portanto, isso é uma regra que se aplica se eu vou pegar na minha Hasselblad, onde eu não tenho qualquer tipo de estabilização do corpo. Agora, com a tecnologia que nós temos hoje em dia dentro dessas câmaras, nós temos muito mais capacidade de absorção, até 6.5 stops numa objetiva, dependendo da objetiva para objetiva,
o que significa que praticamente quase que eu podia estar a dar um salto e a câmera ia absorver muita dessa vibração e retirá-la da fotografia. Mas respondendo à pergunta, não, estas câmaras não têm nos menus essas regras ou essas que permitam limitar. Programas. Sim, o que ela tem, se calhar, talvez seja a nível de ISO. Se nós repararmos, elas têm no alto, quando nós pomos o ISO em alto, permite-nos programar quando é que nós queremos e como é que nós queremos que ela se comporte em termos de ISO. Se até uma velocidade eu quero que o ISO fique numa determinada franja e não salte dessa franja, a partir nós podemos configurar 3 níveis de ISO em alto para ela se comportar. Eu, pessoalmente, enquanto fotógrafo, não sou fã do ISO automático. Ok? Eu não fotografo com câmera em automático. Eu, como fotógrafo, quero tomar uma decisão se eu quero utilizar uma grande abertura propositadamente para concentrar a atenção num determinado objeto da minha composição e, por exemplo, pôr um f1.4 e arrebentar com o resto, e hei de compensar. Portanto, eu não... Ser a câmara tomar essa decisão por mim, qual é a abertura que vai usar e o tempo de exposição, eu não sou fã. Sim, mas eu não estou a defender esse ponto de vista. Eu sei. Só estou a elaborar uma teoria porque é que não são coisas que eu utilizo muito. Atenção, na minha área, eu tenho entrevistado no canal de YouTube muitos fotojornalistas, nós temos falado em off, e muitos deles, às vezes, têm que apanhar o momento. E, às vezes, a câmara calcular determinadas características, incluindo o ISO para eles naquele momento, tem uma vantagem enorme, porque eles não podem perder o momento. O meu trabalho acaba por ser muito mais controlado. Eu, num palco, se estou a fotografar, tudo bem que temos um jogo de luzes enorme, mas passado uma música, nós já temos uma noção de expectativa do que é que vai acontecer no palco. Se eu entro dentro de uma música, eu já sei que o jogo de luzes do refrão vai voltar a ser o jogo de luzes do refrão a seguir. Portanto, eu já começo a ter uma perspectiva do que é que não acabo por trabalhar tanto com o elemento variável. Na fotografia de estúdio, na fotografia de publicidade, é uma fotografia onde nós praticamente controlamos tudo. Aquilo que eu não utilizo de variável ou de automático no ISO, eu acabo por compensar com 5 flashes, a dar mais uma determinada intensidade aqui, a pintar um pouquinho mais ali e a garantir a imagem em termos de equilíbrio como eu quero. Mas é só para dizer que não é muito a minha área e que sei que há marcas que têm isso muito mais elaborado. Eu gosto muito da Fuji na simplicidade. Eu entrei agora, usei uma R, estive a testar uma R que a Canon me apresentou na altura e tenho trabalhado com muitos videógrafos com Sony e realmente aquilo é um mundo de menus e possibilidades que acredito que a Fuji culturalmente não tenha sequer avançado por aí. Uma coisa que eu destaco da Fuji, quem utiliza uma Fuji sabe utilizar qualquer Fuji. Mais menu, menos menu, as coisas acabam por estar mais ou menos todas no mesmo lugar. Como eu disse, eu tenho nesse momento 4 corpos da Fuji, X-Pro3, X-T4, XH1 e HFX. Ok, eu já sei que uma tem determinados emuladores de película, a outra não tem esses emuladores de película. A X-T4 em particular tem aquele botão que é aqui, que não existia nas outras, que me permite mudar para vídeo e para foto e automaticamente filtra-me os menus. Mas em termos de automatismos, não são câmaras, pelo contrário, até pela própria estrutura mecânica dos botões, são muito mais de uso manual e com menos automatismos do que outras marcas. Muito obrigado. Nada. Posso fazer uma outra pergunta? Claro que sim, estamos aqui para isso. O médio formato, tirando a questão da maior densidade, portanto, da maior dimensão de ficheiro, que vantagens é que vês na sua utilização? Lá está, comecemos pela densidade. Houve muita a gama discussão. dinâmica, por exemplo. Tem uma gama dinâmica maior. É? Sim. Agora, se me perguntares em termos práticos, é um formato que eu posso sair para a rua
E fotografar um festival, nem pensar. Nem pensar. É uma câmara, primeiro, muito mais lenta. Aliás, uma das coisas que vês é um delay muito maior, quer na recolha da fotografia, quer no disparo, quer na gravação do ficheiro. Portanto, é um ficheiro muito maior. Nós estamos a falar de ficheiros que na 50 os meus RAWs devem ter uns 130 megas. Na GFX 100 nós estamos a falar de o dobro, não é? 100 megapixels. Quando nós fazemos um zoom às fotografias e nós vemos câmaras hoje em dia APS-C com megapixels com fartura, e isso não quer dizer que ampliando vá ter o detalhe, ok? Portanto, o maior sensor, para mim, pessoalmente, e a nível prático, tem permitido, junto dos meus clientes, alguns trabalhos, fazer crops a fotografias, utilizá-las a uma grande escala. Se eu fizer esse mesmo trabalho com a APS-C, é bom que eu fotografe as escalas todas, porque se eu quiser cropar um daqueles ficheiros e a seguir fazer um outdoor, esqueçamos, não dá. João, há mais perguntas? Paulo. Sim. Dizer Paulo, é Paulo. Sim. Mostra-me lá mais fotografias suas, faz favor. Bem. Fotografias, não máquinas. Fotografias. Bem. Ok. Vou aqui só, então, se Agora calhar... eu tenho visto o seu site. O meu site, eu confesso que o meu site acontece o que provavelmente acontece na maior parte dos sites, que aquilo está mais atualizado. Eu se calhar vou então passar aqui a partilha do ecrã para o meu Instagram e se calhar nesse momento pode ser das redes sociais que eu tenho mais atualizadas. Isto é um trabalho, foi um trabalho que fiz no fim do ano passado. Isto foi um trabalho fotográfico para um livro da Filipa Gomes, é uma cozinheira, e foram as fotografias de lifestyle do livro dela. Nós temos aqui um mix de algumas fotos só de luz natural exclusivamente e uma outra pode ter recurso a um flash a complementar a iluminação que nós tínhamos no local. Eu normalmente nas minhas fotografias, se repararem nas hashtags, vocês vão ter sempre Fujifilm XPT quando for fotografado com uma Fuji e vão ter a seguir uma hashtag com o modelo da câmara, nesse caso GFX 50S, e assim ficam a saber que câmara é que eu utilizei para cada uma dessas fotografias. Aquela objetiva que eu falava há bocado, a Tilt Shift, para quem não conhece, faz este efeito de desfoque. Aqui vê-se bem. De repente a onda está focada junto ao Zé, mas se olharmos para o lado esquerdo e para o lado direito, ela desfoca-nos o plano. Faço muito trabalho de retrato, seja para marcas, seja retrato corporate. Deixa-me ver se tenho aqui coisas mais... Isto foram experiências, foram coisas da quarentena, em casa, com recurso a flash. Isto foi tudo fotografado com a X Pro 3. Trabalho de estúdio. Isto é fotografado com uma 110 f2. Vejam como as orelhas estão completamente desfocadas. Isto é médio formato.
Se houver alguma que vos chamar a atenção e queiram falar sobre ela, isto é analógico, portanto isto foge-nos aqui um pouco da... Porquê é que fotografa analógico? O quê? Peço desculpa? Com o quê? Porquê é que fotografa analógico? Por gosto. E eu vou-lhe explicar. Eu senti, não é uma questão profissional, hoje em dia, aliás, vou ter uma campanha para Danone quinta e sexta e era impensável eu chegar lá a um criativo, a um diretor de arte, a uma produtora e dizer, meus amigos, vou fotografar em analógico e para a semana vou revelar e daqui a uma semana e meia eu apresento-vos os resultados. Há uma campanha de outdoors nesse momento que está na rua da Rádio Observador, não sei se tem visto por Lisboa. São os outdoors que foram fotografados sexta-feira passada e segunda-feira já tínhamos os outdoors na rua. Portanto, hoje em dia a velocidade é impensável não trabalhar em digital. Eu falei se fotografava analógico, compreendo, é por gosto, por prazer, porque... E não só, é por respeito. Respeito à fotografia. Respeito? Respeito, sim. Como assim? Eu senti, cada vez que eu era mais um elemento mecânico, de precisão, de fotografar sem olhar a quantidade de fotografias que tiramos, até encontrarmos aquela em que as altas luzes, as baixas luzes, e olhamos para o storygrama e aquilo e o outro. E eu agora fotografo com amigos e algumas sessões mais pessoais, em complemento. Por exemplo, amanhã, se nós formos ter um café, eu se calhar levava uma Hasselblad, levava um rolo de 120, portanto vai-me dar para, uma 6x6, vai dar para 6 fotos, e aquele rolo tem um ISO. E eu vou chegar e vamos ver que numa Hasselblad com uma velocidade máxima de 1/500, e nós tomarmos um café às 4 da tarde, eu vou ser o primeiro a dizer, olha, com este rolo, a esta hora não há foto para ninguém. Vamos ter que aprender a esperar. Se calhar, hoje em dia, muita da fotografia digital que eu vejo é tirada a qualquer hora do dia ou da noite, cada vez se foca mais no sensor e no ISO que os sensores permitem, e cada vez se quer fotografar num momento mais estrambólico, em termos de condições de luz, e deixamos olhar para a fotografia como, havendo a condição de luz ideal, o eu saber que aquele clique não se vai repetir 2 vezes, porque eu não tenho ali um cartão de 64 GB, todos esses elementos para mim fizeram que quando eu voltei para o analógico, eu agora fotografo muito menos disparos em digital do que fazia antes de ter voltado para o analógico. É nesse sentido que eu falo em respeito. Hoje em dia, com o digital, é muito fácil eu carregar um botão. Epá, saiu mal. Epá, ainda tinha isto com o ISO 3200 de ontem. Esqueci-me. Isso é uma vantagem também, não é? Eu considero. E não é uma questão de nostalgia, não é uma questão de ser hipster, não é uma questão do vinil, é uma questão de... Muitas vezes, com a câmera, hoje em dia, eu encontro um ângulo, vou tirar uma foto e digo, não vai ficar bom. Não é isto que eu quero. E não tiro a foto. Mas, às vezes, quando fotografa com analógico, com empenho, o mais empenho talvez não seja assim, porque todas as fotografias serão com empenho. Sim. Mas com mais dedicação, agora vou fazer esta porque está aqui, por exemplo. Sim. Vou fazer isto. Nunca lhe aconteceu tirar primeiro digital, para ver mais ou menos como é que a coisa sai, e depois fazer então analógico. E depois, também eu tenho outra pergunta para si em relação ao digital. Mas depois de me dizer se faz algum estudo prévio de tirar fotografia em digital e depois vai fazer a mesma coisa em analógico, ou se faz o inverso. Não faço estudo. Eu antigamente tinha uma coisa que era um back Polaroid. Sim, sim. E eu usava muito o back Polaroid, tirávamos aquela foto, só aquela medição de luz e ter uma ideia mais ou menos como é que vai ficar. Infelizmente aqui a Fuji deixou de produzir aquele formato de Polaroid, não é? Em Stax comeu o mercado, mas o FX100 desapareceu e deixou de fazer. Eu aqui, respondendo àquela questão do digital e do analógico, eu guardo a digital e pego a analógica.
deixo de fazer essa comparação justamente por aquela questão que eu dizia. Se eu vou mecanizar e estar à procura daquela precisão que eu tinha no digital, o analógico deixava de fazer sentido. Então, eu procuro... Sim. Que software é que usa? Essa é outra pergunta que me fazem muito. Eu utilizo Capture One. Como? Capture One, Photoshop e Lightroom. E aqui já tem a ver com duas questões. Tem a ver com questão negócio, fator negócio. Eu tenho um estúdio com 4 pessoas, num estúdio onde passam à vontade 200 mil fotos por ano. E eu tiro o chapéu à Adobe com o Lightroom, porque o workflow de importação, backup, seleção, filtragem, apresentação ao cliente, é maravilhoso. O Camera Raw do Lightroom é péssimo. Ele parece que as fotografias entram boas e ficam más. E o Capture One nisso é muito bom. Muita fotografia de campanha publicitária. Eu tive de fazer uma campanha de fraldas e o criativo, estamos a fotografar bebés. Bebés não é propriamente uma coisa que eu consiga dizer, olha, fica quieto, agora olha para mim, agora pensa nisto. E temos muitos casos em que eu tive que compor 5 imagens para chegar à imagem final. Era o bracinho dessa foto, com a perna daquela foto, com o rosto daquela foto. E esse trabalho, claro que só podemos fazer em Photoshop. E com pessoas que sabem muito do programa, não é? Sim, o nível de aprendizagem do Photoshop obriga a muito mais formação, e ninguém domina o Photoshop, né? O Photoshop tem 1001 utilizações, e a especialização aí já é muito mais precisa. Eu posso dizer que posso perfeitamente fazer uma campanha como fiz de uma seguradora, da AGEAS. Houve uma campanha com a Filomena Cautela, foram 18 horas a fotografar, peço desculpa, foram 1000 e tal fotos tiradas para resultar em 8 fotos finais. Todo o processo de filtragem, seleção, disso tudo foi realizado com recurso ao Lightroom. Ele é muito bom para isso. As fotografias finais foram editadas só no Photoshop. Portanto, eu chego ao ficheiro final, são esses. Ok, agora então vou só abrir esse RAWs no Photoshop. Claro. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Já não há mais perguntas? Aqui no Facebook a participação também está muito caladinha. Até mais perguntas. Bom, vou aproveitar para uma última. Força. Se tivesse que escolher uma só lente, qual é que era? Epá, essa pergunta é muito... É a mesma coisa que dizer assim, tens o teu pai e a tua mãe, estás no avião, só tens 2 paraquedas para ti e para um deles. Epá, é muito complicado. As objetivas acho que são ferramentas de trabalho. Eu, como eu costumo dizer, a Zoom, não sou mega fã delas, gosto de grandes aberturas e a Zoom limitam-nos logo nesse aspecto. Agora, se eu tivesse que escolher uma objetiva para o resto da minha vida, para fazer cobertura de eventos, claramente eu iria para uma Zoom. Ora aqui tenho que fotografar um grupo de pessoas, ora ali é o retrato, e abdicar de um 4 ou de um 2 e viver com o 2.8, que no fim do dia não é assim tão mal, não é? Às vezes damos um passinho à frente e acabamos por ter a mesma profundidade de campo do que com um F2 um passinho atrás. Eu arriscaria dizer que num formato APS-C, a 35mm f1.4 é aquela objetiva que vai comigo para todo lado. Dá para um retrato, tem que dar uns passinhos para trás para fazer street photography. Agora, se eu for fazer um retrato com uma 23, as pessoas ficam com a cara deformada. O retrato é aquilo que eu mais faço. Mas gostei da pergunta. Se tiverem mais perguntas... Era a resposta que eu estava à espera. Nunca experimentaste as lentes da Zeiss próprias para a Fuji? Ainda não.
Tenho visto aí várias objetivas que tenho vontade de experimentar, mas tenho essa curiosidade. O que é que eu posso ver se eu tenho aqui alguma coisa? A maior parte do que nós estamos aqui a ver é o equivalente a 50 mm, portanto o equivalente a 35 APS-C, que é no médio formato a 63, que acaba por nos dar esse aspecto. É o retrato puro e duro. Mesmo, por exemplo, essas fotografias, onde agarrar o foco é muito complexo. Estou fã, e mesmo com... Acho que essa, se não estou em erro, foi com a 56 f1.2. E onde é que fizeste a medição de luz? Aqui fiz na testa. Na testa? Sim. Uso 99% do meu tempo pontual. Pontual. Claro. Esta, claramente, não. Agarrei o foco no nariz e aqui o que eu faço é aquele movimento em que vou subindo, portanto, tinha aqui a caminho completamente a contraluz, fui subindo e se calhar tenho 3 fotos, uma delas só em recorte, essa em que a luz já explode e uma a seguir em que, enfim, fica queimada. O zoom permite-nos esse tipo de brincadeiras, não é? Que as focais fixas não permitem. Nós não falamos uma coisa, não sei se alguém aqui tem curiosidade, que é falar sobre flash. Essa foto foi tirada com flash, a segunda cortina. Isto é evento, isto é no meio da rua. Não há uma área da fotografia neste momento onde eu diga, ok, eu aqui se calhar preferia utilizar as Nikons e agora, pronto, fiz a migração e tenho que utilizar os recursos que eu tenho. Sinto-me confortável quer no APS-C, quer com a gama de objetivas que tenho, quer no médio formato. Claro, e acho que o teu trabalho mostra isso. Eu não sei, senti uma certa dificuldade e eu trabalho muito estúdio porque a Profoto, que é a marca de flash, de cabeças de flash que eu utilizo, não tinha ainda um trigger compatível com Fuji e isso protelou de certa forma a minha migração. E depois de ter, agora posso dizer que eu ainda tenho o trigger da Nikon e tenho o trigger da Fuji e utilizo quer um quer outro na Fuji porque o TTL também, a medição automática da luz é uma coisa que eu deixei de utilizar. Isso significa que para mim o único que me interessa utilizar em termos de sapata das câmaras é o ponto central, que é o trigger, não é? Que é universal para qualquer marca, o que significa neste momento que eu utilizo indiscriminadamente um flash da Godox para Fuji, como utilizo um Nikon SB800 que eu tenho para lá, como posso utilizar um flash Canon, porque passei também a fixar a quantidade de luz que eu emito e depois, pronto, utilizo aquela fórmula do inverso do quadrado da distância para saber a perda de luz que eu vou ter se o elemento estiver a 1 metro de mim, passar a 2 metros, e faço esse cálculo e depois compenso as aberturas e o tempo de exposição consoante esse movimento do objeto que estou a fotografar. Isto está a dar alguma nostalgia. Isto é verão do ano passado, quando haviam festivais e concertos.
Mais alguma pergunta? (35mm) f1.4. Esta fotografia é um bom exemplo. Eu vou ver se eu diminuindo aqui a janela, se calhar aumenta a fotografia. Aliás, fez anos esta semana, o Cisa Vieira. Não sei se vocês conseguem ver aí, se não vão ao Instagram. Toda a textura, todo o detalhe da pele do Cisa Vieira é uma coisa que, se eu tivesse captado esta fotografia com a X-T4 e mesmo escalando esse tamanho, e mesmo com a compressão do Instagram, eu não teria o nível de detalhe que eu tenho com uma captura feita com médio formato. Não sei se me estão a entender, se me estou a fazer explicar. Ela traz muito mais detalhe. Nem sempre é bom, não é? Se fosse uma senhora, assim, já não era bom. Por isso é que com as senhoras eu tenho que ter uma preocupação maior com a iluminação para evitar sombras, não é? Porque uma ruga acaba por ser um relevo, com uma luz direcional é uma sombra. Mas tens toda a razão, sim. Às vezes eu nem zoomo muito as fotos, que é para não haver chatice. Isto é uma XT3. Outra coisa que eu gosto muito, isto foi uma campanha, isto é tudo médio formato. Este grão que nós temos aqui, outra coisa que me aproximou muito da Fuji, é esse aspecto analógico das fotografias. Ou eu poder acrescentar ruído à fotografia. Com esse sensor e com a quantidade de luz que eu tinha aqui, isto foi nos bastidores de um concerto, eu não precisaria ter esse grão todo. Só que eu considero as fotografias com pouco grau, para este tipo de enquadramento, eu gosto. Se for para um outdoor, eu não posso ter esse nível de grau. Claro. Mais perguntas? Agora é que já não tenho mais perguntas. Mais ninguém? A noite também já vai longa. Já estamos aqui 1h30 para aí. Já passa. Já passa. Já passa. Olha, aqui é um bom exemplo de uma fotografia tirada a médio formato e o crop ao qual eu consigo chegar. Sem entrar em começar a degradar a imagem. Então temos uma margem de manobra também muito, muito grande. Depois, em termos de crop. A iluminação que eu utilizo tem essa vantagem hoje em dia de poder compensar a iluminação onde eu quiser e como eu quiser, com recurso hoje em dia as baterias, a High Speed 5, portanto eu posso fotografar no meio da rua a 1.4 de abertura a 1/8000 sem problema. E pronto, e aqui acho que já deu para ver mais ou menos um pouco de tudo. Desporto também é uma coisa que ainda acho que o reflex tem uma vantagem sobre o mirrorless.
No início eu achava, como considerava até impossível, quando eu testei a XT1, a velocidade de resposta das câmaras era, então, de esportes de velocidade era impensável, e hoje em dia já não vejo a coisa assim tão complexa como era no antigamente. Aqui praticamente tudo que nós estamos a ver é o XT3 ou XH1. Porquê é que achas que a XH1 anda tão barata? Foi um erro, aliás, soube de pessoas que conseguiram encontrá-la a 395 euros, nova, que achei absurdo. Foi um erro de estratégia de marketing. Eu fui à apresentação em Madrid, foi uma câmara que vinha concorrer com Sony e com Panasonic, com o GH4, acho eu na altura, uma câmara muito orientada para o vídeo, apesar de ser boa para a fotografia. E logo a seguir é lançada a XT3 com uma qualidade de vídeo ainda superior. Então foi um tiro no pé, automaticamente desvalorizou a XH1. A XH1 tinha ainda assim o estabilizador de vídeo, e isso é uma coisa que eu gosto muito dela, estou muito satisfeito com o estabilizador dela e com a qualidade de imagem, e de repente ficou desbarato, é o que eu digo. Temos lá 3 e não penso de fazer delas tão rapidamente. Agora a XT4 trouxe o estabilizador, que era a única coisa que a série H tinha. Fala-se a rumores uma XH2 e eu confesso que já não sei que mais é que eles podem acrescentar e se fará sentido ou não. Mas acho que foi mesmo isso. Foi um produto que morreu rapidamente porque saiu logo o outro que o matou. Mas quem tem, recomendo que o mantenha. Claro, penso que ainda há à venda. Muito poucas. Algumas lojas têm. Acho que a própria Fuji já não tem estoque. Mas algumas lojas... Isto é tudo XH1. Isso é fantástico. Um controle de luz brutal. Tem. Isto também foi. Eu sou bastante satisfeito com esse modelo, e obviamente que agora temos modelos mais recentes. Tudo isso também foi feito com XH. E a maior parte do material que nós temos aqui foi editado no telemóvel. Fico-me com estas cores e com este grão, com esta textura. Isto é um fim de tarde, luz muito direcional. Não sei. Para mim preenche-me esse tipo de foto mais do que eu ter muito mais ISO, e confesso, as Fujis não são conhecidas por ter um ISO elevadíssimo. Aliás, a Sony é muito mais conhecida por isso. Conheço pessoas que saíram da Fuji para a Sony e que depois quiseram voltar por causa dessa estética, reconhecendo que ela não tem tanta sensibilidade em termos de ISO como a Sony, quiseram voltar a ter. Isto foi fotografado no meio da rua. Muito bom. Dá vontade de sair agora e fotografar. Força. Verdade, é verdade. Desconfinar agora. Olha, essa viagem a Nova Iorque. Estava a ver, por acaso não tenho aqui. Foi tudo 23 e 35, isto também. Sim, foi tudo. Praticamente não tenho uma única aqui.
tirada com a lente da Nikon. Esta. Tilt Shift. Faz este efeito. Muito bem. Última oportunidade. Mais ninguém tem perguntas? A malta está toda cansada já. Então pronto. Também se tiver alguma pergunta, pode ir ao meu Instagram, deixar uma mensagem e eu vou respondendo. Valeu. Não se preocupem, qualquer que seja a pergunta e o que queiram esclarecer, estou sempre a responder. Portanto, força. Ok, muito obrigado. Da nossa parte, da Associação NAFA e em meu nome pessoal, mais uma vez, muito obrigado por este serão. Espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a conversar, seja com Fujifilm ou sem Fujifilm. Claro que sim. Portanto, estamos sempre abertos a este tipo de sessões, que é sempre muito interessante. Tens um trabalho muitíssimo interessante. E, portanto, o nosso muito obrigado por teres partilhado connosco e por ter estado connosco estas 2 noites. Obrigado. Obrigado a todos por estarem aqui e até breve. Espero que numa próxima oportunidade uma coisa dessas possa ser presencial, que é sempre mais simpático. Claro. Beber uns canecos a seguir do que ter só com os Skypes. Quando vieres ao Algarve, já sabes, gente a vira, depois procura por nós. Ok, eu apito. Aliás, você é o meu restaurante favorito em Portugal, que infelizmente, pelo que eu soube, foi atacado pelo Covid, mas em Cabanas da Vira. Sim, o da Noélia, né? Exatamente. E espero que se recupere rápido. Portanto, eu apito quando for por aí. Ok, Paulo. Mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Até amanhã. Boa noite. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau. Obrigado. Boa noite.